Este vídeo é um oferecimento dos apoiadores do canal. Obtenha recompensas apoiando o projeto. Link no comentário fixado. E aí pessoal, Code Hack aqui. E pra variar, nessa semana eu tô meio transtornada. Porque depois de algum tempo eu finalmente consegui constatar o quanto a turma do Homem-Laranja é low energy. Já que mesmo quando eles são os protagonistas da parada, em mais um plano de Dick Vigarista pra tentar tirar o brilho do cargo e tomar a goma, não é o suficiente pra que alguém de fato leve a sério ou preste atenção neles. E isso é tão verdade que o último vídeo só teve 2/3 das visualizações habituais. Mesmo quando é o enganador de mulher do Caio Coppola, que está na jogada. Porque a trairagem desse guri é diretamente proporcional à sua cara de bom moço. Muito embora eu ache que isso não seja necessariamente uma falta de interesse por conta de vocês. Porque de uns tempos pra cá eu ando percebendo que essa plataforma vermelha, a qual temos uma relação complicada entre gostar e não gostar tanto, principalmente eu, anda protegendo esse pessoal. Porque não pode mais chamar o liberal de corno! Visto que toda vez que a gente brinca com o pessoal do leite de soja, o canal é punido com falta de alcance. Por isso é tão importante o compartilhamento manual do material que eu produzo aqui. Porque se a gente for depender da plataforma, vocês comprariam a narrativa da cabeça de Playmobil, ao invés de acreditar e sustentar a postura do Miro na entrevista ontem no Roda Seca. E meu Deus, como esse pessoal enche o saco. Então, se você puder deixar o seu like, comentar aqui embaixo, verificar a sua inscrição e ativar o sino, além de, é claro, mandar isso daqui pra aquele seu amigo que tem medo de ser cancelado pela canhota só porque não cumpriu a cartilha, eu vou ficar muito grato. No mais, vamos ao vídeo. Quando divagamos sobre o significado real do que seria de fato um cancelamento, conseguimos logo presumir que se trata de mais um dos milhares de delírios comportamentais daquele pessoal chiliquento e compulsivo que provavelmente sofre com a síndrome do papai fujão, já que eles até tentam, por mais que seja inútil, fazer justiça e, por que não dizer também, controle social, para forçar praticamente todo mundo a viver na gaiola de paranoias e inseguranças a qual eles já vivem, objetivando, é claro, uma mudança de base de pensamento de baixo para cima na pirâmide, devido a uma compulsão praticamente inexplicável desse pessoal em tolir a sua própria liberdade e nessa brincadeira tentar te convencer que você também deve fazer o mesmo. Já que, como a sua cartilha prega principalmente o controle sobre aqueles que são indefesos e geralmente não têm um cargo alto no partido, é claro, nada mais natural do que reger todas as decisões e liberdades do seu Zé e da Dona Maria da padaria, que são literalmente as últimas pessoas do mundo que querem pensar em algo logicamente correto ou até parar de comer carne, pelo simples fato de que no fundo dos seus corações, eles sabem que tudo isso é uma grande lorota. Mas o que é mais curioso é a forma a qual eles pretendem implantar esse tipo de pensamento na cabeça das pessoas. Seguindo o conceito gramscianista de tomada de espaços, eles tentaram, sem muito êxito, dominar a grande terra de ninguém que é a internet, já que por essa mesma apresentaram uma gigantesca liberdade de ações e possibilidade de dar a sua opinião sem que você tenha os seus grãos confiscados ou algo assim. É claramente aceitável que esse bando de guri de apartamento não consigam tancar a sagacidade e a verdadeira selvageria intelectual do arquétipo do boomer tiozão que assombra o Facebook há pelo menos 135 anos. Desse modo, como em praticamente tudo em que o jovem canhoto se mete, porque jovem já é aquele negócio, imagina se for merda, ele fracassa miseravelmente e acaba pondo os pés pelas mãos, gerando muitas vezes o resultado inverso ao que era proposto. É isso aí, Jorge Soros, confia no pessoal que não tem pai mesmo, vai dar bom. Então, depois de perceber que seria um tanto quanto difícil fazer com que o cidadão comum se rendesse ao canhotismo cultural, houve a necessidade de se adotar velhas táticas e reformá-las, para que talvez, e eu digo só talvez, eles tivessem algum êxito nessa empreitada. Porque convenhamos que até o Paulo Cogos, que é bem tortinho inclusive, já evidenciou o quão zoada e incompetente é essa geração de canhotos que foi criada na base de leite com pera, ovo maltino e docinhos caramelizados de geladeira. E assim foi revivido o famigerado cancelamento. Mas o que é esse cancelamento que todo mundo fala? Cancelamento é nada mais nada menos do que um nome bonitinho para ostracização social. E eu nem sei se essa palavra existe de verdade. De um sujeito, grupo ou até mesmo uma entidade, a qual, como uma forma de punição por não seguir algumas regras estabelecidas, deveria ser retirado do convívio social por representar um perigo às pessoas que estavam ali, de forma a punir o indivíduo por algo que ele tenha feito ou deixado de fazer em determinado momento. Peraí, você tá querendo dizer que os canhotos praticavam excomunhão? Sim e não. Já que sim, isolar alguém de uma pequena comunidade é reconhecido como exílio ou excomunhão, mas que era uma alternativa de punição mais pacífica do que simplesmente moer alguém no soco. Sendo lógico necessária para sua condenação um vacilo gigantesco, mas que foi violentamente deturpado quando essa prática foi adotada pelo pessoal do movimento revolucionário, já que o seu foco não era afastar alguém problemático da comunidade, mas sim intimidar os membros desta comunidade supracitada a agirem conforme uma agenda ou uma linha de pensamento específica, de forma que as atitudes
exigidas não eram necessariamente honestas ou mesmo morais, mas sim que atendiam os planos e metas de seus líderes movidos por ideais revolucionários. E um caso de cancelamento tecnicamente até bem conhecido é o do Cabo Anselmo, que exemplifica perfeitamente aonde esse pessoal almeja chegar. Na época do pessoal do Botão Dourado, esse cara aqui, conhecido como José Anselmo dos Santos, resolveu mudar de lado e fazer com acanhotado que a mulher de todo bom canadense faz pelo menos 2 vezes por semana, evitando alguns contratempos para os cidadãos comuns no que se refere à sua segurança e atrapalhando os planos desse pessoal aqui, que não eram nada nobres, diga-se de passagem. E como consequência, esse cara teve a vida absolutamente bagunçada pelo sistema. Para vocês entenderem melhor, o cara não conseguia tirar um documento, já que para qualquer sistema de cadastro, crédito ou mesmo aposentadoria, ele era basicamente um fantasma, chegando ao cúmulo de quase ser linchado durante uma entrevista no programa Roda Seca, aonde ele foi sumariamente chamado de traidor por decidir não permanecer no lado de quem faz parceria com a Ultragás quando lhes é conveniente. Pacto Ribbentrop-Molotov. E eu deixo aqui os meus parabéns pela compostura e moral do cara, já que ele provou de fato ser uma pessoa de bom coração. Até porque, diferente deles, nós não agimos como primatas. É sério, eles literalmente têm uma peça inteira falando disso. Mas, voltando ao assunto, assim como antigamente, o cancelamento rapidamente se tornou um temor vivo e pulsante dentro da comunidade da lacrosfera, já que algumas personalidades públicas, e principalmente as mais vulneráveis, obedeciam a uma hierarquia lacracional, de modo que a desaprovação vinda de cima ou de baixo poderia significar a sua expulsão da comunidade, como eu já havia falado agora há pouco. Desse modo, esses pobres coitados precisam basicamente seguir um roteiro de militância se quiserem continuar sobrevivendo naquele meio. E é claro, como estamos falando de um modus operandi voraz e autofágico, não demoraria para que o micropoder na mão desse pessoal colapsasse até que chegássemos no verdadeiro pesadelo que enfrentamos hoje, que se fosse uma revista em quadrinhos certamente se chamaria Crise dos Infinitos Lacres, em que os atores, músicos e produtores de conteúdo em geral vivem um fenômeno denominado de POC-calipse, aonde literalmente o poder de decidir quem fica de pé ou não está nas mãos das únicas pessoas que não poderiam ter esse dom de forma alguma. Os fãs da Gretchen. A qual eles patrulham incessantemente, babando purpurina, pelas redes sociais, canais do YouTube, composições, fotos de família e tudo mais que der pra xeretar, revirando o passado, presente e futuro de alguma celebridade ou subcelebridade com o intuito de cancelá-lo, tenha ele feito algo errado ou não, porque no fundo esse pessoal sem amparo familiar só quer ferrar com a vida de alguém, que foi o que aconteceu com esses dois infelizes aqui que vão participar do BBB, já que antes mesmo do programa começar, já foi iniciada uma gigantesca problematização porque eles votaram no Biruliro, o que é uma prática tecnicamente antiga para esse pessoal, visto que já na época da campanha, esse povinho já virava às noites, vasculhando todos os perfis, citações e até mesmo stories no Instagram do pessoal mais famoso a fim de impedi-los que eles votassem no Biruliro por pura pressão. E quando a campanha acabou, evidentemente, eles tentaram destruir a reputação de toda e qualquer pessoa que ousasse torcer, por assim dizer, para o time que eles não gostavam. E como eu já explanei várias vezes aqui, a tendência é que os efeitos prolongados dessa patrulha e da constante cobrança do aumento do nível lacracional faz com que mais cedo ou mais tarde alguns parafusos comecem a soltar, aonde finalmente é atingido o ápice da militofrenia, que é uma mistura de duas doenças bem conhecidas por vocês. Pois quanto mais pessoas eram, entre aspas, canceladas, mais eles achavam que tinham poder e mais alucinados iam se tornando. Até que duas ações recentes me chamaram bastante a atenção, pois eu realmente acredito que finalmente foi atingido o ápice da loucura. Pois acreditem ou não, esse pessoal tentou cancelar um mascote. Pois é, a adolescente ficou absolutamente extasiada quando ela percebeu que a função da inteligência artificial por trás da mascote da Natura era de promover a empresa ao invés de lutar por um mundo melhor. Mas veja só que surpresa, uma marca utilizando de pessoas ingênuas como massa de manobra para promovê-las de graça, enchendo sacos e sacos de dinheiro, enquanto eles enganam as mulheres com esse papo furado de mundo melhor. Stoinks! Mas se engana você, meu caro pirilampo, se você acha que esse foi o mais longe em que eles conseguiram chegar, pois um autor da Folha redigiu uma matéria aonde ele literalmente fazia uma lista negra com o pessoal que não havia se posicionado contra o ex-secretário especial da Cultura, Roberto Alvim, a qual eu não vou me aprofundar pelo caso porque a gente já tá meio que sem tempo, mas pra resumir, o pessoal tava acusando ele de ter uma ligaçãozinha com a Ultragás, chegando ao nível de pachorra de tacar um filtro mal feito numa foto da Maiara e Maraísa e jogar o logo da Ultragás no braço da mulher.
Conseguem entender o nível de insanidade que a gente acabou de chegar? A sanha por cobrança e cancelamento desse maluco aqui provavelmente vai destruir toda a credibilidade que a Folha de São Paulo tinha, se é que ainda restava alguma coisa. Mas por que é que ele se sentiu livre para poder fazer esse negócio aí? Bem, eu explico. Os artistas, pessoas famosas e digital influencers nesse caso, são literalmente engrenagens de uma grande máquina, a qual tem as suas ações pautadas por agências que são responsáveis por espalhar a sua boa imagem, vender a sua cara para comerciais ou promover os seus shows. Agências essas que, para constar, são controladas pelo pessoal de cabelo azul, que por mais que não tenham o dinheiro, acabam escolhendo para onde ele vai de toda forma, e graças a isso acabam tendo um grande poder de influência sobre esses indivíduos. Dessa forma, como uma espécie de parasita ligada ao sistema nervoso, o artista precisa da aprovação do pessoal da agência para continuar trabalhando, e para fazer isso ele acaba vendendo para o público a linha de pensamento que lhe for pautada. Ou seja, o cancelamento só funciona mesmo porque esse pessoal tem medo de passar fome, ou pelo menos de acordar às 6 da manhã para bater ponto numa firma qualquer. Dessa forma, eles se sujeitam a todo tipo de maluquice para que não precisem perder uns contratinhos. E por isso também que eles acabam tendo um pavor quase Lovecraftiano da mana empoderada que faz thread no Twitter. Porque o mínimo vacilo na emulação de uma personalidade politicamente correta pode jogar uma carreira de anos literalmente no lixo. E nenhum influenciador hoje em dia tá disposto a querer perder isso aí. Na verdade, o nome influenciador literalmente já explica a utilidade revolucionária desse negócio. A ideia desse pessoal é literalmente influenciar o comportamento das outras pessoas. De modo que se ele canhota, naturalmente a sua fanbase também se direcionará para a mesma posição, tornando isso uma verdadeira ferramenta de controle de massa. E é lógico, ferrando com a cabeça de milhões de pessoas no processo. Ou quase, porque precisamos nos ater a duas coisas. Primeiro, eles estão fazendo isso na internet, o que aumenta substancialmente as chances de dar errado porque nós estamos lá. E segundo, porque quem tá fazendo esse alvoroço todo é esse pessoal aqui, que em vez de seguir com o plano de dominação que já foi estabelecido, prefere ficar o dia inteiro na internet enchendo o saco das marcas por elas não serem vereadoras o suficiente. E aí pessoal, fim do vídeo aqui, trazendo pra vocês aqueles recadinhos maravilhosos da semana. Já que eu tenho a alegria de informar pra vocês que no dia 20 desse maravilhoso mês de janeiro de 2020 estreou a Shockwave Radio, a primeira rádio não canhota do nosso amado país. A ocupação de espaços é algo bem importante. Encabeçado pela Ju Ginger, em que vai trazer pra você música, uns programas com o pessoal do Twitter que você conhece e provavelmente gosta muito, além de, é claro, apresentar e retransmitir alguns podcasts em que o Codecast, com muita satisfação, está inserido na grade. Então você acessa em shockwaveradio.com.br ou vai aqui no comentário fixado que eu vou colocar o Twitter e o link para o site deles também. E se vocês puderem, é claro, fala que o Doritão aqui mandou um abraço, porque vai que eles me arrumam um horário para fazer um programa sobre aberturas de anime. E esse pessoal bonito, cheiroso e garboso que vocês estão vendo aí são os apoiadores do canal. Sem eles, realmente o projeto não ia conseguir andar direitinho, já que agora eu me dedico totalmente às atividades do canal. Então, se você tem interesse em material extra, vídeos exclusivos, um podcast extra por mês, ou até que o seu nome apareça no final dos vídeos, o link do Apoia-se está no comentário fixado. Então, se você puder, dá uma olhada nas recompensas e se algo te agradar, me dá uma web esmola. Então, é isso. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Eu sou o CodeHack e até a próxima. Dito isso, eu fico imaginando o quão decepcionados o Engels, o Merckx e também o Stalin, vendo como os novos killings que eles contrataram não conseguem realizar uma ação com o mínimo de eficiência. Ou seja, provavelmente todo esse pessoal está chorando no banho. Fica então aqui a minha pergunta: será que dá pra tomar banho com fogo?